Bom dia, quinto ano! Na aula de hoje vamos ver sobre formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo representa o nome do verbo, como nos referimos a ele, ou seja, sem nenhuma conjugação. Tem como terminação ar, ir. Por exemplo, o verbo amar, da primeira conjugação, o verbo viver, da segunda conjugação, e o verbo partir. Amar, terminado com ar, viver, terminado com e partir, terminado com ir. Ou seja, os nomes dos verbos, como nós nos referimos a ele. O gerúndio indica uma noção de continuidade da ação verbal. Terminação NDO. Em muitos casos, vem acompanhado de um outro verbo, que nós chamamos de verbo auxiliar. Por exemplo, o verbo amar no infinitivo, no gerúndio fica amando. O verbo viver, vivendo. O verbo partir, partindo. Ou seja, todos apresentam a terminação NDO. Já o particípio indica uma noção de finalização, conclusão da ação verbal e possui, em sua maioria, as terminações ado e ido. Quando utilizado como adjetivo, pode ser flexionado em gênero e em número. Por exemplo, terminado em ada ou adas, ida ou idas. Vejamos alguns exemplos de verbos flexionados no particípio. Amar, amado ou amada, ou amados ou amadas, ainda flexionando em gênero e número. Viver, vivido, partir, partido. Agora é a sua vez. Na atividade número 1, complete as orações a seguir com uma das formas nominais dos verbos entre parênteses. Então, vocês vão ler com atenção, identificar qual é o verbo que está entre parênteses e usar ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. Tem que concordar com o restante da frase. Letra A. Beatriz vive que lhe admira bastante. O verbo dizer. Letra B. Se você tivesse a pesquisa, não teríamos obtido nota baixa. Verbo fazer. Letra C. Irei o possível para comparecer à reunião. Também com o verbo fazer. Está tudo. Foram eles mesmos os culpados pela depredação do prédio. É o verbo comprovar. Letra E. Está o grande dia em que conheceremos o novo presidente da empresa. Verbo chegar. Letra F. Está tudo. Iremos mesmo ao cinema no domingo. Verbo combinar. Letra G. Não havia mais o que fazer, pois a confiança estava. Verbo perder. Letra H. Lá. Avise-me, pois ficarei ansiosa por notícias. Verbo chegar. Número 2. O particípio verbal está corretamente empregado em... Então, qual que está correto? Tem várias opções, letra A, B, C, D e E. Qual delas que está correto o particípio? Letra A. Não estaríamos salvados sem a ajuda dos barcos. Está correto? Letra B. Os garis tinham chego às ruas às 17 horas. Letra C. O criminoso foi pego na noite seguinte à do crime. Letra D. O rapaz já tinha abrido as portas quando chegamos. E letra E. A faxineira tinha refazido a limpeza da casa toda. Assinale apenas a opção correta quanto ao emprego do particípio. Número 3. Complete a tabela com as formas nominais dos verbos.
tem a coluna dos verbos no infinitivo, a coluna dos verbos no gerúndio e a coluna dos verbos no particípio. Vocês vão identificar o verbo que já está preenchido ali na coluna e vão preencher onde houver lacunas, onde houver espaços em branco. Então, tem o apaixonar no infinitivo. Como que é apaixonar no gerúndio? Como que é apaixonar no particípio? E assim por diante. Caprichem, qualquer dúvida, falem comigo.